Oi, pessoal! Bom, gente, nós demoramos, mas até que enfim tem vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos contar pra vocês como que foi os nossos primeiros 15 dias com os bebês. E no final vai ter um vídeo respondendo algumas perguntas que umas seguidoras fizeram pra gente lá no nosso Instagram. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí. Ative os sininhos para receber as nossas notificações e deixe seu like. Bora pro vídeo! Então, gente, pra quem ainda não assistiu, eu contei já como foi pra eu ganhar o Theo, como foi todo o trabalho de parto, né? Hoje eu vou contar pra vocês como que foram os primeiros 15 dias com o Theo, desde a maternidade, né? Então, assim, na maternidade eu fiquei com o Theo durante 3 dias. O primeiro dia foi muito surreal, eu ainda não tinha caído a ficha, assim, não tinha ainda ligado um botão que eu era mãe. Então, de madrugada ainda, o Theo acordou chorando, eu nem escutei, apaguei de sono. A vizinha, né, a moça que tava na maca, na cama do lado, no leito do lado, que foi acordar minha mãe pra ficar com o Theo. Falam que quando você tem um neném já nasce uma mãe, né, gente? Demora aí, tá? Demora aí, tem um prazo de 24 horas pra ativar o ser mãe, porque não é instantâneo. Tinha muita criança chorando. Eu classifico o quarto da maternidade como um quarto do horror, porque tinha muita criança chorando, eu não conseguia dormir. Gente, eu tinha alucinações de sono real. Eu juro, eu vi um cachorro saindo embaixo da maca. Eu falei, o que esse cachorro tá fazendo aqui? A Nina, a cachorra da minha vizinha. Eu falei, o que a Nina tá fazendo aqui? Eu tava acordada. Então, assim, o sono, sabe, ele é demais. Eu tinha alucinações mesmo. Muito medo de derrubar o Theo de sono, sabe? Preocupação, né, com conseguir amamentar ali. Mas, enfim, passaram-se os 3 dias, eu ainda tinha um apoio, tinha médicos, tinha enfermeiros, tinha acompanhante, né, com você. O primeiro dia foi minha mãe, depois foi o papai do Theo que ficou. Quando você vai pra casa, eu achava que a maternidade tava difícil, mas quando você vai pra casa, o bicho pega. Pega porque é você mãe que é cobrada, é você mãe que tem que estar ali, que tem que fazer. Por mais que você tenha ajuda, a responsabilidade ela é toda sua. É você que tem que alimentar, é você que tem que acordar, é você que tem que trocar. É de você que o seu filho precisa, não adianta ter mais ninguém, é você. Então, assim, os primeiros 15 dias foi punk, né? Por isso que a gente vai falar só dos primeiros 15 dias, que acho que é o período de adaptação pra toda mamãe, né? Onde você acorda bastante pra tá pegando o seu neném, pra dar mamar, pra trocar, mamar e trocar porque eles sujam muita fralda, você ainda não tá acostumada com isso. A cada 3 horas, porque na maternidade eles pediram pra acordar a cada 3 horas pra mamar. Então, por mais que o Theo estivesse dormindo, eu acordava ele. Tem os remédios que você tem que tomar, né? Eu não lembro se eu cheguei a falar no meu relato de parto que a minha cesárea inflamou, mas eu acredito que sim. Inflamou não, eu tive um probleminha. Então tinha bastante remédio que tinha que tomar, tinha os horários certinhos, antibiótico. Então você acordava pra remédio, acordava pro bebê. As dores, né, do pós-parto, mas, enfim, é toda essa adaptação mesmo, né, que não é fácil. Os primeiros 13 dias eu fiquei na casa da minha mãe, então eu tive toda a ajuda, todo o apoio dela, não sei o que seria de mim sem ela, né, ela me ajudava a levantar, de manhãzinha, assim, no período da tarde, quando o Theo mamava e dormia, ela ficava com ele pra eu poder dormir, pra eu poder descansar. A gente se revezava na casa da minha mãe, meu pai vinha, o pai do Theo vinha, minha mãe ficava. Eu falava que era a troca de turno dos enfermeiros, que eles dormiam aqui pra poder me ajudar, e se revezando, porque você tem medo. O Theo, ele, na primeira semana em casa, ele tava deitado no Moisés, né, porque na maternidade eles não deixam usar travesseiro, eles falam que não é pra você colocar o bebê de lado. O novo protocolo é o bebê ficar de barriga pra cima, que se ele gorfar alguma coisa assim, ele vai conseguir virar. Gente, eu não vejo sentido nisso, eu acho que cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho, mas eu não vejo sentido nenhum nisso. O Theo, ele tava deitado no Moisés, meu pai tava aqui essa noite, e eu acho que eu saí pra ir no banheiro. Quando eu voltei, meu pai falou que o Theo tava sufocando, que ele viu o Theo meio que mexendo a perninha, a hora que ele foi ver, o Theo tava sufocando porque ele tinha gorfado. Isso porque ele tinha mamado, ele ficou no colo, ele arrotou, mas não foi o suficiente. Então aquilo me deixou em pânico. O Theo, eu deixei ele muito tempo fora do Moisés, ele ficava no bebê conforto, porque o bebê conforto deixava ele mais em pezinho. E cara, eu não dormia mais. Aí você já não dorme porque o neném acorda pra trocar, acorda pra mamar, e eu não dormia porque eu tinha medo do meu filho sufocar. Eu tinha medo de eu dormir, acordar e ver meu filho roxo, entendeu? E agora é assim, qualquer barulhinho eu já acordo, já acostumei, né, já tá tudo mais tranquilo. Passa. Depois eu voltei pra casa e aí uma nova rotina, né, tem suas complicações, tem suas facilidades, e aí é uma outra conversa, é uma outra história.
Gente, já no meu caso, os 3 primeiros dias na maternidade não foi tão ruim. Pra mim foi muito bom até. Não tinha tanta criança chorando, igual quando a minha irmã ficou. Na verdade, os bebês quase nem choravam. Ou eu que não escutava mesmo, porque eu dormia muito. A minha mãe ficou comigo nas noites e ela ficava bastante com o Luca pra eu poder dormir. Então eu dormia bem, eu só acordava pra dar mamar pra ele e quando as enfermeiras vinham pra dar as medicações. Então os primeiros dias pra mim foi muito tranquilo. Eu não vi a hora de vir pra casa, mas se eu soubesse que era tão bom a maternidade, que eu ainda brinco que eu até sinto saudade de lá. Toda vez que eu passo lá na frente eu falo, ai que saudade. Eu recebi alta com os 3 dias e quando chegou em casa é que o bicho pegou. Eu senti muita saudade da maternidade quando cheguei em casa. Tinha minha mãe que ficava com o Luca, então ela só me acordava pra eu... Eu tava deitada lá, ela me acordava, eu dava mamar e entregava pra ela de novo. Quando chegou aqui já era diferente, né? E sem contar também comida, a comida chegava lá pra você, então era muito mais fácil. E quando chegou aqui em casa, as coisas foram diferentes, foi mais complicado, porque eu acordava, eu tava sozinha pra dar mamar de madrugada, eu ficava sozinha. O sono, muito sono, eu tinha medo, igual a minha irmã falou, eu tinha medo de derrubar o Luca, de tanto sono. Eu tive alucinação também, via coisas, é uma coisa assim surreal, você vê coisas, você começa a ver coisa, é muito sono. Você tem que ficar acordando toda hora pra trocar, pra dar mamar, e mesmo que ele não acorda, como ela falou, você tem que acordar de 3 em 3 pra dar mamar. Agora não mais, mas no começo é assim. A minha cesárea também, eu falei no meu relato de parto, também inflamou, abriu uns pontos meus, então isso daí já foi... dificultou mais também. E no primeiro dia que eu voltei pra casa, que eu vim pra casa, quando eu tava na maternidade, eu dei mamar tranquilo, super tranquilo. E quando eu cheguei em casa, eu não conseguia, eu não sei o que aconteceu, o Luca não pegava, não tava tendo a pega certa e tava doendo muito, fissurou muito o meu peito, eu não conseguia dar mamar pra ele, eu chorei muito, eu lembro que foi muito difícil pra mim, eu chorava, eu falava, meu Deus, eu não vou poder alimentar o meu filho, amamentar o meu filho. E isso era uma das coisas que eu mais tinha vontade, que eu achava muito lindo, que era a amamentação. E nesse dia eu lembro que eu chorei muito e eu pedi ajuda pra minha irmã veio em casa e deu mamar pro Luca. E eu chorava vendo ela dar mamar pra ele, porque eu falava, meu Deus, eu não vou poder amamentar meu filho. Doía muito, eu encharcava meu peito daquela pomada, mas eu não aguentava. E aí quando a minha irmã foi embora, eu falava, ferrou, agora eu vou ter que dar, porque eu não vou deixar ele com fome. E eu dava mamar pra ele chorando de dor, doía muito, mas graças a Deus passou. Essa fase, agora eu amamento super tranquilo. Então é isso, gente, não tem muito o que falar, porque os primeiros dias é mais essa fase da adaptação, mais da mamar e trocar a fralda. Gente, então é isso, não tem muita novidade como a Yasmin disse, né? Então, vamos aos bônus, respondendo as perguntas que vocês fizeram. Primeira pergunta, o que achou mais difícil ao virar mãe? No meu caso, eu achei muito difícil a amamentação. Muito difícil mesmo. E o sono, no começo, o sono é muito difícil também. Eu queria chorar, porque eu queria dormir. Você não pode dormir. Então foi muito difícil mesmo. Tem aquele meme que rola na internet que a mãe tá chorando e ela fala, cadê a mãe dessa criança? Ah, sou eu. É exatamente essa sensação. No meu caso foi só o sono. Eu acho que... e a parte da responsabilidade que vem junto com você, né? Você pensa no futuro do seu filho e tudo mais, isso é muito difícil porque são várias questões pra você, mas muito sono nos primeiros dias, assim, como ela falou, dá vontade de chorar mesmo. Então, acho que essa parte foi a mais difícil. Até hoje dá vontade de chorar, na verdade. Na verdade é. Tem dia que dá. Você olha pro lado, você vê o pai da criança dormindo, dá vontade de, sei lá, colocar na cama e sair correndo. E ir pro outro quarto, sabe? Dormir e deixar ele lá chorando com o pai. Dá muita vontade. Ou de você ir lá e dar um tapa, sabe? Dá. Você tem vontade de bater? Eu tenho. Às vezes eu tenho vontade de bater, de chutar assim, ó. O pai, gente, não a criança. O pai, por favor, o pai. A gravidez de vocês duas foram planejadas ou não? Não. Não mesmo. Quem não assistiu ainda assiste. Como que é o nome do outro vídeo? Como descobrimos a nossa gravidez. Como descobrimos a nossa gravidez. Lá a gente conta como que foi, mas não foi planejada. Como descobriram que estava grávidas? Beijos. Adoro vocês e os bebês. Como a gente disse, tem um vídeo. A gente conta tudo.
Conta tudinho. Muito obrigada pelo carinho, a gente fica de verdade muito feliz. Quando a gente teve a ideia de fazer o canal pra contar, foi porque a gente achou o máximo, a gente tá grávida junto, toda essa história. E Até hoje a gente não acredita, a gente às vezes não cai a ficha. Nossa, que não engraçado. caiu ainda totalmente. E então a gente fica muito contente com carinho. A gente não tinha noção que ia ter esse retorno pra gente e a gente fica bem feliz mesmo. Próxima pergunta. Se fosse pra ter volta na gestação e mudar algo, o que vocês mudariam? Eu teria tirado mais fotos, né, desde o comecinho. Eu tirei bastante foto, mas eu queria ter tirado mais desde o começo. Só que no meu caso eu não tirei porque eu tive que ficar de repouso, né? Pra quem acompanha desde o começo sabe que eu tive uns probleminhas no começo da gravidez. Então eu não tirei mais no começo por conta disso. Se eu pudesse... E outra coisa também, calma. Outra coisa também que eu fico muito sentida é que eu achei que não tinha necessidade de eu contratar fotógrafo pro parto, porque a câmera do meu celular é uma câmera boa e eu ainda falei pro meu irmão, tira muita foto, e ele não tirou e eu tenho muito sentimento disso, que eu não tenho muitas fotos da hora do parto, eu tenho muito sentimento disso. Por que ele não tirou as fotos? Nossa, tenho muito sentimento disso, ele não tirou. Por que você não tirou o bastidor? Primeiro que ele... Não vou nem... Não posso falar. O que ele fez? Eu da entrevista pra bandeira. Bom, o que eu mudaria, gente? Com certeza as fotos. Sei lá, o cansaço, a correria do dia a dia, trabalho, né? E tudo mais. Acabou, sabe, me passando. Às vezes meu irmão falava, Tata, vamos tirar uma foto tal. E eu chegava do serviço morrendo, eu tava super cansada e eu não tirava foto. Hoje eu vejo umas fotos na internet, sabe? De antes e depois eu falo, caramba, por que eu não fiz? E com relação à gestação, eu teria voltado ao chá revelação. Gente, aquele momento eu queria muito reviver, sabe? Porque foi muito bonito e eu acho que a gente não aproveitou como a gente deveria ter aproveitado. Vocês amamentam os sobrinhos também? Beijos. Beijos. Amamentamos sim, quando precisa. Porque assim, a gente ainda não quer dar mamadeira. Então, quando tem a necessidade do Theo ficar com a minha irmã ou do Luca ficar comigo, que é mais raro acontecer, a gente amamenta. Disseram que não pode essa coisa de amamentação cruzada, mas a gente pesquisou e como a gente fez todos os exames juntas, né? Os exames, tipo, não tem nada de doença, nada... gente, nada, entendeu? Tá tudo bonitinho nos exames. E assim, como eu falei pra vocês antes, cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. Eu tô tranquila com relação a isso, o pai do Theo também não discorda. A minha irmã tá tranquila com relação ao Luca e o marido dela também. Então, assim, é da gente, né? E vai do que cada um pensa. Você e o pai do Theo estão juntos há quanto tempo? Vocês moram juntos ou cada um na sua casa? Nós temos uma história meio doida, né? Mas nós nos conhecemos já tem 1 ano e 1 mês, mas nós estamos juntos, não, calma. Nós estamos juntos, nós nos conhecemos há mais de 1 ano, entre idas e vindas aí, né? Mas hoje nós estamos juntos sim e nós moramos na mesma casa. Próxima pergunta. Você estava com o pai do Theo na sua gravidez? Sim e não. Uma fase sim e outro período não. Próxima pergunta. Vocês já saíram com os meninos? Sim. Nós saímos pra ir no médico. Na primeira consulta do Theo eu fui com a minha irmã, eu ainda tava grávida. E na consulta do Luca eu fui sozinha. E na primeira. Aí na segunda consulta deles do pediatra nós fomos juntas e agora a gente vai ir sempre juntas, né? O mesmo médico. A gente tá procurando um médico bom. A gente tá pesquisando um pediatra muito bom. Nós fomos num restaurante japonês, a gente foi tentar comer, mas a gente não conseguiu comer direito porque eles ficaram querendo mamar, chorar. A gente não conseguiu comer direito, foi horrível. Fiquei traumatizada, eu falei, não quero mais sair também. Mas aí esses dias a gente foi de novo num outro lugar comer e aí foi mais tranquilo. Eles dormiram. O Luca ficou dormindo o tempo todo, o Theo ficou acordado, mas ele ficou quietinho no carrinho. E aí foi mais tranquilo. Tem chances de você e o pai do Theo reconciliar? Como eu disse, a gente já voltou, a gente tá junto, moramos juntos. Outra pergunta, os babies têm bastante cólica na madrugada? Sim. Não exatamente na madrugada, mas eles têm bastante cólica. Às vezes o Luca tem mais assim à tarde. Normalmente mais quando tá escurecendo, começando a escurecer, não é? Então, ele tem, relativo assim, às vezes não é. Tipo, ele tem, às vezes ele tem muito à tarde, aí tem dia que ele não tem. E tem dia que ele tem mais à noite, aí tem dia que ele tem de madrugada, tem vezes que ele tem de madrugada. Tem vezes que ele tem, tipo, praticamente o dia inteiro, muita dorzinha. Perto do que eu já escutei de mães falando
da experiência delas, dos filhos com cólica, eu acho que eu tenho muita sorte com o Theo. Ele tem, mas não é uma coisa assim, sabe, escandalosa, assim, que dure muito tempo, sabe, assim, aquela cólica que ele chora demais e tudo. Passa até que rápido, não dura tanto tempo. No começo o Luca tinha muita cólica, ele berrava, dava muita dó, dava desespero. Aí a minha irmã falou de dar simeticona, porque um pediatra tinha indicado simeticona. Eu dei, só que não resolveu nada, eu comecei a dar umas gotinhas, não resolveu nada. Aí teve um dia que ele tava chorando muito, ele berrava, gente, eu não sabia mais o que fazer. Aí minha avó tava aqui. Aí minha avó falou, dá um chá de erva doce. E eu não queria dar chá, essas coisas, eu não queria dar nada. Eu falei assim, não, vó. Só que aí eu pensei assim, se dá remédio, por que não dá chá, que é uma coisa natural? E ele tava chorando tanto que eu tava desesperada, eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei assim, então eu vou dar. Aí eu dei um pouquinho na colher. E, gente, parece que foi milagroso, ele parou. E aí ele ficou muito tempo sem ter cólica de novo. Aí depois voltou, infelizmente voltou. E aí o chá parece que já não fazia mais, não tava mais... Fazia efeito, mas depois de tanto eu acho que dá, não sei, parou de fazer efeito, parece. Aí agora eu tô dando, ele ainda tá tendo um pouco de cólica, eu tô dando Funchicória e paracetamol, quando ele tem muita dor. Funchicória, ele é um produtinho natural. Pra quem segue a gente no Instagram, a gente vai até fazer depois um stories e colocar lá sobre a Funchicória, já era pra ter feito. E sobre os remédios, gente, sobre as medicações, pelo amor de Deus, não usar nenhuma medicação sem indicação médica, né, sem orientação médica, principalmente por a gente não saber se o nosso neném pode, se ele tem ele pode ter alguma reação a algum componente do remédio, então a Yasmin citou os nomes, mas não é bom usar por conta. Outra pergunta, como é ficar grávida junto com a irmã? Qual sentimento vocês descreveriam? Único, né? A gente sempre foi muito unida, muito amigas, sempre. Não foi a gravidez que uniu a gente sempre foi muito amigas, porque a gente sempre foi muito próxima. Como a Yasmin fala, a gente é tão unida, assim, que até esse momento o único Deus concedeu que a gente passasse juntas, sabe? Nós temos tendência de ter gêmeos na família, e o meu pai, ele brinca que Deus foi tão bom com a gente, tão bom, que ele não deu gêmeos pra uma, sabe? Ele não deu 2 filhos pra uma, ele dividiu, um pra cada uma, porque senão a gente não ia aguentar. Então, assim, o sentimento é esse, é maravilhoso, não tem igual, a gente se entende, é diferente de só eu ser mãe e querer explicar alguma coisa do que eu tô passando pra Yasmin e vice-versa, a gente compreende completamente, perfeitamente uma outra. Oi, Jamile, você está com o pai do Theo? Amo assistir vocês. Obrigada pelo carinho, sim, estou com o papai do Theo. Outra pergunta, como está sendo o puerpério e a relação com os maridos pós-nascimento? Dizem que casais se distanciam, outros casais se aproximam. Tenho um pouco de medo de como é de fato. O meu pós-parto foi complicado. A gente teve baby blues, pra quem não sabe o que é, parecido com depressão pós-parto. Só que não é uma depressão, depressão é uma coisa mais grave. O baby blues dura uns 15 dias, mais ou menos. Se estender muito, é aconselhável procurar um médico, porque pode ser depressão. Depressão pós-parto é muito sério. E o baby blues é muito ruim, é um sentimento que dá em você devido ao estresse, à cobrança. Os hormônios, né? Tudo voltando. Os hormônios. Tudo isso gera um estresse muito grande na mãe. Eu chorava muito, eu chorava de madrugada, eu chorava toda hora. É um sentimento que eu não consigo, assim, explicar. Só dava muita vontade de chorar. Eu ficava muito triste, era horrível, eu falava, nossa... E aí você chora, e às vezes você tá chorando pelaquela situação, você tá acordado, você teve que acordar pra dar mamar, você acordou de madrugada e chora. Aí você chora mais ainda porque você se sente culpada, tipo, nossa, eu não tô reclamando do meu filho. Aí você chora mais ainda porque você se sente culpada por isso. É muito louco, é muito ruim mesmo, e a gente teve isso, mas graças a Deus passou. Mentira, a gente ainda chora assim. Uma outra pergunta foi, perguntaram se o Theo... perguntaram se o Theo pegou chupeta. Eu tentei fazer o Theo pegar chupeta assim, no desespero ali, quando o neném não para de chorar, você quer tentar de tudo pra ele ficar quieto. E aí eu tentei colocar a chupeta nele, eu usei aquela chupeta da Avente, que é pra recém-nascido mesmo, e ele não quis pegar a chupeta de jeito nenhum. Quando eu comecei a dar Funchicória, que a Yasmin falou que era pra cólica, eu molhava a chupeta na boca dele, molhava na Funchicória, porque ele é um pozinho, passava na Funchicória e dava pra ele. Aí ele pegava um pouco mais brigando. Hoje eu já não dou mais chupeta pro Theo. Eu li algumas coisas relacionadas à chupeta, à estimulação, à amamentação e tudo mais, então eu não dou mais chupeta pro Theo. Mesmo ele chorando, eu já não dou mais. Então é isso. Se vocês tiverem sugestões de vídeos que vocês querem ver,
Deixa aí nos comentários ou manda pra gente no Insta, que a gente vai tentar gravar pra vocês. Isso. Pra quem não segue a gente no Instagram, é o @derepente_mães_e_tias. Lá a gente compartilha mais o nosso dia a dia com os bebês, a gente compartilha mais coisas. Esperamos que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo! E aí, vai ter beijo? Não vai? Vai ser assim? Pronto, ficou bom assim. Será que ficou bom? Eu acho que eu não me saí bem. Fiz assim, ó. Não vai de novo. Então é isso, fala. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu já falei isso. Ah, então Esperamos que vocês tenham gostado. Aí você falou, é isso, então até o próximo vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo. Vai falar beijo? Então vai Você de novo. falou. Mas você não falou. Ai, vai logo. Tá bom. Então é isso e até o próximo vídeo. Beijo. Eu vou ser igual aquele. Não vou falar nada. Meu pé dormiu. Eu vou ser igual aquela vez. Não vou falar nada. Você fala beijo só e eu faço assim. Não, então eu vou falar também. Fala beijo, aí eu faço assim. Você faz. Daquele jeito tinha ficado bom, deixa assim. Tá daquele bom. jeito ficou bom. Zezé!